O que eu queria falar aí com vocês, como o Anthony falou, né? O Richard Bourdieu, ele traz para nós até o título do livro dele é Vírus da Mente, né? O que esse vírus da mente tem a ver com esse tema tão atual hoje, que acho que o mundo todo está vivendo, né? Se eu pegar agora aqui e atualizar os dados, as informações, qualquer um de vocês tem no celular de vocês, de quantas pessoas estão infectadas no mundo, acho que está se aproximando aí de 800 mil pessoas, né? Acho que tem um outro fato que também todos estão cientes hoje, que é o que a gente tem, passa de 30 mil mortos aí pelos dados atuais, né? E tem uma outra informação aí que é qual? É que nós temos 160 mil pessoas já recuperadas. Porém, a gente não vê nenhum ponto da mídia, né, falando sobre as pessoas que estão sendo curadas, muito poucas, né? Então, o vírus, ele começa a estar instalado na mente de cada uma das pessoas, com um propósito. Mas eu também quero trazer isso, eu sei que quem é aluno nosso nos MBAs já sabe disso, mas eu vou trazer para contextualizar para vocês a teoria do vírus da mente, né, que é uma teoria que unifica a biologia, a psicologia e a ciência cognitiva. São esses 3 pontos, né, que o vírus da mente ele trata, né? Por quê? Porque a gente vai conceituar como que acontece essa transformação, né? Não sei se todos vocês sabem, a gente tem uma outra teoria por trás disso, que se chama o quê? O meme, né? Todo vírus da mente, ele passa pelo meme. Até o Salamacha falou no início, né, da parte da genética, o gene, todo mundo sabe que ele replica as características físicas e comportamentais que vocês possuem, né? Porém, o meme é a unidade cultural. Então, a gente tem ali Richard Dawkins, em 1976, que ele cria, então, esse nome, né, essa nomenclatura de meme, e o meme seria essa unidade que vai estar presente em nossas mentes, conforme o Anthony falou, fazendo com que o meme seja proliferado de uma pessoa para outra. Esse é o X da questão que a gente está vivendo hoje, né? O que a gente está começando a ver de modo não muito saudável é que as pessoas estão muito mais em pânico pelo medo que causa esse meme negativo do que propriamente o vírus biológico. Então, eu posso confirmar para vocês de que a gente tem, sim, 700 mil pessoas em um planeta de 7 bilhões e 700 mil, aproximadamente, é o número, mas a gente pode dar quase que certeza que a gente tem a sua totalidade já infectada pelo vírus na mente. Então, o vírus já está na mente das pessoas, dizendo que tudo vai dar errado, que as pessoas vão morrer, que isso vai acontecer. Então, a gente começa a verificar que o corpo estranho, que é esse pensamento negativo que está plantado em cada uma das pessoas, ele começa a fazer cópias automáticas da mesma função que um vírus biológico funciona dentro da nossa mente. E ele vai fazendo com que isso se prolifere cada vez mais. E, com isso, a massa vai começar a fazer o quê? Vai adquirir isso como uma verdade e, muitas vezes, sem saber, né, se o que está sendo dito é verdade ou não. A gente tem outros pontos que a gente vai abordar aí durante a aula, que são o quê? O meme e até mesmo a própria questão das notícias falsas, né? Porém, o Anthony até criou um texto aí durante essa semana passada, né? No meio dessa pandemia, né? Ou até mesmo desse vírus mental, para trazer isso para uma realidade nossa, né? Eu gostaria até que ele colocasse o que ele identificou, que a gente trocou de ideias durante esses últimos dias, que gerou até mesmo o título dessa nossa aula aí hoje para conversar com vocês. Legal, Daniel. Antes eu só quero pegar o gancho aí desse vírus mental e trazer para o nosso comportamento imediato. Que é o seguinte, invariavelmente a gente tumultua o cotidiano. Tá? A gente cria uma miopia em cada uma das nossas ações. A gente só enxerga o que está aqui pertinho, o que está longe fica turvo, e eu não quero nem saber, eu só preciso resolver aqui, porque é o que eu estou enxergando agora. E esse vírus mental, que a gente chama de meme, que é uma ciência chamada memética, né, também descrita por Richard Dawkins no livro Gene Egoísta, em que ele fala que nós somos seres formados de gene e meme. Gene é a nossa composição genética e biológica, e meme é a nossa composição social.
né? Então, o meme é um vírus de transmissão social. Então, assim, esse comportamento que gera uma miopia faz com que alguns exemplos fiquem claros para a gente, né? Uma das coisas que a gente viu agora absurdamente foi a extinção total e completa do álcool em gel. Assim, é a coisa mais louca do mundo, né? E eu vi aqui que eu acho que a primeira pessoa no mundo que teve um registro, acho que foi aqui no Espírito Santo, em Serra, eu estou falando de Vila Velha, no Espírito Santo, que colocou o nome do filho de álcool em gel, né? Então, assim, se é brincadeira ou não, mas, enfim, também faz parte desse momento, porque, assim, vamos entender o que é o consumo, né? O consumo é uma premissa de satisfação, certo? A partir do momento que eu confio em alguma coisa e algo que eu queira muito, inconscientemente eu vou em direção àquilo e vou consumir. E depois eu vou entrar numa dissonância cognitiva e falar assim, putz, será que eu queria? Será que eu não queria? Quando a gente está tomado pelo medo, e o medo está muito casado também com a sobrevivência, a gente absolutamente não tem essa capacidade de avaliação. A gente só vai lá e pum, compra. Então você via as pessoas saírem com carrinhos lotados de álcool gel do supermercado e como se o álcool gel fosse resolver o problema do mundo, né? Como se tu não tivesse que lavar a mão, não ia resolver, como se tu tivesse que fazer a reclusão social, né? Você ficar na tua casa, evitando sair e tal. Enfim, esse processo faz com que esse medo que nos consome, faz com que a gente comece a pensar o seguinte, meu Deus, vai acabar o abastecimento, eu tenho que ir no supermercado, comprar tudo que tiver lá para deixar minha casa cheia de coisa. Não estava escrito isso, em lugar nenhum. Ninguém disse que ia acabar o álcool gel, ninguém disse que ia acabar as máscaras, e a gente foi lá e fez acabar, né? E o mais interessante disso é que se a gente observar, e eu vou dar um exemplo simples, assim, entre a fome e o medo, o exemplo que eu dou para a gente, que é absolutamente igual, que é o seguinte, é como se a gente observasse uma cena de uma nuvem de gafanhotos passando por uma plantação. Em segundos, essa plantação fica devastada. E os gafanhotos, eles são irracionais, a gente sabe disso, e só estão com fome, né? E nós, racionais que somos, afinal temos uma camada cortical desenvolvida, e o nosso cérebro pensa e calcula, assim a gente espera que seja em boa parte do tempo, né? A gente passa no supermercado, compra todo o álcool gel, compra toda a comida que tem no supermercado, só porque a gente está com fome, e a gente acha que a gente é racional, né? Então, assim, o que é importante nisso? É importante a gente entender que esse vírus memético, da mesma maneira que está tirando capacidades de umas pessoas, está deixando outras pessoas em pânico. E a gente está criando, em alguns momentos, uma situação oportunista, e ela não é verdadeira. Se a gente fizer uma avaliação simples, ela não é verdadeira. A gente precisa conseguir ponderar, é óbvio que eu estou falando aqui para vocês, 2 semanas depois de ter tido essa percepção, depois de ter avaliado várias coisas, depois de ter feito alguns dias de reclusão social também, eu fiz como todas as outras pessoas, obviamente, né? Mas a nossa avaliação precisa ser agora um pouquinho mais fria, certo? E aí eu chamo o Daniel para trazer um pouquinho mais para a gente. Isso, acho que tem alguém com o áudio aberto aqui. Alô, estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ok. O que eu queria trazer, né? O que o Anthony cita aí como a parte do gafanhoto, né? Dos gafanhotos famintos, né? Como que é uma cena irracional, né? A gente pode até buscar dentro da neurociência uma termologia que muitos alunos já viram também, outras pessoas já sabem, que é a divisão do cérebro, né, na parte reptiliana, ali é reptiliano puro, né, a pessoa busca por sobrevivência. Mas se nós analisarmos, ela também tem um outro efeito econômico, né, o efeito manada, aí, que é que todo mundo vai junto com os demais. E isso eu trago não só na parte do consumo, até mesmo na proliferação de informações. Se nós pensarmos que a gente tem aí nas redes sociais praticamente 350 milhões de pessoas no Twitter, né, que é algo instantâneo, mais de 2 bilhões de pessoas que hoje estão no Facebook, né? Vou pedir para o Eric se ele pode silenciar o microfone dele, que tá interferindo aqui na sala. Ok, obrigado. Então, voltando aqui, o que ele faz? O efeito manada, ele faz com que as pessoas, inclusive, repliquem informações, gerando um colapso.
tanto na economia, como todos acompanharam, levando bolsas de valores a quedas, né, ao consumo desenfreado de produtos, porque em momento algum ninguém teve a informação que ia faltar algum produto de insumo. Agora eu fico imaginando, no momento que faltar leito de hospital, um exemplo, como que vai ser a replicação dessa informação? Então, o coletivo aqui tem que ser muito bem discutido nesse momento, né? Porque o efeito manada, ele está presente, eu acho que agora todas as teorias que a gente acabou estudando até hoje, nós estamos presenciando, né? Nós estamos vivendo elas no dia a dia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, fica muito também nítido hoje que tem um outro elemento, a conectividade, né? Essa conectividade que está dando para nós a oportunidade de hoje estar conversando é a mesma conectividade que está espalhando esse pavor, né? Esse medo. Então, a gente começa a ter que tomar um pouco de cuidado para não deixar isso desenfreado e virar um pânico. Então, a maneira que se proliferam as informações, elas são informações exponenciais, né? A proliferação dela não se dá de maneira contínua, né? Ela é exponencial como um vírus. Por isso que a associação do vírus da mente, ele é igualzinho a um vírus biológico. Só que nós somos o vetor de propagação, que hoje acontece, né, nesse meio. Quando eles falam que a gente tem que cuidar onde toca com as mãos, eu dou total apoio, porque a proliferação do vírus mental que está atingindo praticamente 100% dos habitantes do planeta Terra, realmente está no nosso toque. Parem para pensar em tudo que vocês tocam, desde o celular, controle remoto da televisão, nas telas de televisão, no mouse do computador. Realmente, ele está nas mãos. A gente tem que cuidar, sim, das nossas mãos, dos vírus biológicos, mas também a gente tem que cuidar o vírus memético, onde está o nosso pensamento. Aqui começa a ter essa junção de teorias da biologia com o estado mental. E pensar o que pode acontecer aí na frente, se caso houver uma escassez, porque em momento algum teve informação de escassez, mas ela acabou fazendo com que se tomasse esse pânico, né? De parar de trabalhar, de não parar, de ir ao supermercado comprar tudo, como se não houvesse amanhã, né? E os mercados estão aí, tudo está acontecendo, né? Então a gente nota que as pessoas entraram em pânico justamente porque o preço que a gente paga, o próprio escritor do Vírus da Mente, ele traz para nós, que é qual? Ele nos traz o seguinte, que o preço que a gente paga para ter a liberdade de expressão é justamente essa, é que fica uma terra muito mais fértil para propagar vírus mentais. Percebam que nos últimos dias acabou todos os outros vírus que a gente estava sendo contaminado. Quais são? Mancha de óleo no oceano, fogo na floresta amazônica. Como? Desculpa? Ronaldinho preso. Isso, Ronaldinho preso. Vejam que isso tudo abaixou até o nível de mortalidade, né, de tiroteio, assaltos, né? O próprio Anthony, que está aqui, viveu há 2 anos atrás um estado muito mais crítico, né? Ele é do Espírito Santo, onde a polícia militar, acho que polícia civil, né? Todas as polícias entraram em greve e a cidade ficou refém, né, dos bandidos aí, e aí sim se criou o caos, né, Antônio? Acho que tu pode até citar um pouquinho isso. Eu lembro que eu ligava para ele, os filhos dele brincando de polícia e bandido na sacada, né? Então, quer dizer, é uma realidade muito diferente que se vive agora, né? Não sei se tu quiser relatar um pouquinho mais como funciona isso. Na verdade, assim, é um estado de caos pela segurança, né? E a gente era tomado pelo medo da mesma maneira. O fato é que realmente a gente não podia sair de casa. Mas não podia mesmo, porque não tinha polícia, não tinha nada, então tu não podia ir no supermercado, não podia abastecer o carro, não podia sair de casa. Né? Aqui a gente não deve sair de casa, é diferente, a gente não deve. Mas aí eu trago para uma outra avaliação, Daniel, que é mais ou menos assim, parece, quando a gente montou esse conteúdo, a gente pensava o seguinte, cara, mas como é que eu vou chamar as pessoas para falar de uma equação de bom senso no meio do caos? Né? Assim, é óbvio que eu estou falando de uma questão de racionalidade, mas nessa primeira parte, assim, quando a gente fala do vírus da mente e tal, parece que a gente tem um salvo-conduto da sobrevivência. E não é bem isso, né? Porque ele está conduzido pelo medo, para a gente poder se apegar. O que acontece em tudo isso é que dezenas de milhões de pessoas que têm suas atividades possíveis de ser realizadas em casa, em home office,
né? Que, aliás, é um conceito sensacional que a gente está testando hoje, a força, está vendo que é possível. É claro que a longevidade disso é um pouquinho mais complexa, tu precisa se relacionar, tu precisa trocar energia, isso é um assunto mais para adiante. Mas, assim, esse momento também está gerando uma acomodação sugestiva e está gerando um vitimismo oportunista. E esse vitimismo oportunista é que, para mim, começa a fazer, a gente tem que puxar a conta da equação do bom senso. Esse vitimismo oportunista foi assim, ó, na primeira semana todo mundo foi para casa, ótimo, e todo mundo sentou em casa, começou a trabalhar no computador, de repente começou a consumir tudo que tinha que consumir. Então, vejam, reclusão social, todo mundo veio para dentro das suas casas. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo queria consumir tudo que estava fora de casa no mesmo nível de serviço. Queria que a internet funcionasse bem, né? Queria que o Netflix funcionasse bem, queria que a Globo.com entregasse conteúdo em Full HD, só que todo mundo acessando de maneira fora do normal. Cara, não vai funcionar. Não vai ter para todo mundo até que isso se equalize. Então, essa equalização significa eu sentar em casa e querer o melhor possível, porque eu estou pagando, afinal de contas, né? Mas eu esqueço que as outras empresas precisam prestar o serviço, mas também estão com efetivo reduzido. Então, começa a pensar, o vírus gerou um consumo desenfreado de algumas coisas que não precisavam, o vírus gera um vitimismo oportunista, em que muita gente está se aproveitando de alguns casos para deixar de pagar outros. Eu acho que os compromissos, eles são necessários, a gente precisa manter. É óbvio que a gente tem uma discussão mais longa, porque se a gente fosse delinear todos os níveis de trabalho, todos os tipos de trabalho, precisa avaliar um a um, né? Ou grupos, por grupos, eu estou falando de uma maneira um pouquinho mais generalista, né? Mas, assim, de certa forma, a gente vai precisar fazer essa equação do bom senso, considerando que muito do que a gente precisa está disponível, não está no volume que a gente precisa, mas está no volume aceitável, até que tudo isso se normalize. E aí vem o que o Daniel falou, né? Essa conta não vai fechar. Ela não vai fechar nunca, 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 porque eu estou em casa consumindo mais e tenho menos pessoas para prestar o serviço, eu estou em casa consumindo mais e tenho serviços deficitários a serem entregues que estavam a alta demanda. Então, assim, eu consumo mais inconscientemente, movido pelo medo, eu começo a gerar medo da minha atividade social, da minha atividade de trabalho, eu começo a ter mais medo das coisas que eu vou fazer com as pessoas que eu vou me relacionar, eu começo a ter mais medo, mas por outro lado eu quero ser servido. Então, assim, a conta não vai fechar. Não vai fechar. A gente precisa ficar tranquilo que essa conta não vai fechar. E a equação do bom senso está aí. Tá? Em a gente começar a pensar que a gente está tomado por uma situação que ela é absolutamente anormal. E a gente falou tanto, né, nos últimos anos sobre o exercício da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, perceber o outro e ajudar o outro de alguma maneira, entendendo o que ele sente, mas a equação do bom senso está aí. Tá? A gente entender um pouquinho mais sobre o momento que a gente está vivendo e entender o que é coletivo nesse momento. Né? Vou dar um exemplo de consumo, e aí o Daniel falou bem aí. Hoje, o Ricardo Amorim postou que aquela empresa de reuniões online chamada Zoom, as ações dela subiram de tal maneira que ela vale hoje, sozinha, mais do que todas as companhias aéreas americanas juntas. Ora, se uma empresa de reuniões online que começa a se valorizar, dado um determinado momento do mundo, fica tão valorizada assim, e as companhias aéreas ficam tão desvalorizadas também, dado esse determinado momento do mundo, então a gente pode parar para pensar e dizer, será que ninguém mais vai voar? Vai acabar a empresa aérea? Né? Então, assim... Eu acho que... Complementa, pode complementar. Então, tem a questão até que cabe bem aqui que o Jair, né, fez para nós aqui, como a gente avalia o problema do coronavírus, né, se ele pode afetar o consumo, digamos, em bens mais duráveis, né, que cabe bem, acho, do que está falando, né, e se ele pode afetar a inconsciência do consumo. Eu vejo que no curto prazo vai afetar
Certamente, né? Porque a gente nota que o consumo que está havendo é de bens essenciais, né? Todo mundo brincava com a pirâmide de Maslow, né? Falando em bateria, Wi-Fi, né? Agora, quando apertou mesmo, o que a gente viu? As pessoas correndo para a prateleira e querendo o quê? Primeiro, as necessidades, que são as fisiológicas, alimentação, mas agora tem um outro componente que também todo mundo está querendo, que é o serviço. Eu quero sim ficar em casa, eu até fico, trabalho em casa, como você falou, né? Porém, eu não abro mão da mordomia que eu já tive até hoje, né? Então, eu vejo que os bens duráveis, as pessoas estão dando um tempo, que cabe até mesmo na questão de viagens, né? De passeio, né? Ou até mesmo aquela viagem de negócio que se fazia e agora se descobriu que dá para resolver online de maneira bem efetiva, eficiente, né? O Sala falou uma coisa importante, aliás, eu acho difícil, mas enfim, para quem não conhece o Sala, ele é simplesmente um cara referência para planejamento estratégico no Brasil, né? E assim, tem uma coisa que ele falou ontem, que foi muito importante, ele falou assim, sabe, todo o planejamento estratégico que você fez até agora para esse ano, pausa ele e começa a rever bastante do que você pensou, porque ninguém esperava por isso, com a força que veio e como veio, né? E aí vem uma missão importante para a gente, porque não vai adiantar tu ir para a rede social, xingar o serviço, reclamar do serviço, qualificar negativamente o serviço, porque afinal de contas, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. E o teu medo não é maior do que o meu. Talvez você esteja mais assustado, né? Em consumo, a gente tem uma pesquisa do Martin Lindstrom, feita em 2009, se eu não me engano, que ele fala sobre a efetividade das comunicações trágicas que existem atrás dos maços de cigarro, né? E aí ele diz o seguinte, ele fala que aquela comunicação só serve para quem não fuma. Porque quem não fuma realmente tem pavor a olhar uma imagem daquela atrás do maço de cigarro. Agora, quem fuma, cria um espelho de proteção e fala assim, cara, isso não vai acontecer comigo. Eu vou continuar fumando, isso não vai acontecer comigo. E é mais ou menos o que está acontecendo agora com essa segunda onda pós-reclusão social. As pessoas estão pensando, não vai acontecer comigo. Não vai. Eu acredito que a gente vai precisar equilibrar. Acredito muito que a gente precisa se reorganizar. Se a gente quer passar por isso com o mínimo de racionalidade, vai precisar equilibrar bastante coisa, mas esse medo excessivo, a gente precisa, mais do que nunca, tê-lo conosco, ponderar as ações, né? Ponderar um pouco essas ações, porque no final de tudo, a gente tem um conflito, porque a gente está com a nossa saúde biológica em risco e a gente não sabe qual o tamanho desse risco, a gente sabe que ele existe. Agora, a nossa saúde mental mata a gente da noite para o dia. Né? A nossa saúde mental mata a gente da noite para o dia. Essa a gente arrisca o tempo inteiro. E esse é o cuidado que a gente precisa ter agora. Não é isso, Daniel? Puxa mais um pouco aí. Sim. Não, bem nesse sentido, porque até voltando no conceito de meme, né? O meme, ele é o quê? Ele deixa a nossa zona de perigo do cérebro mais propensa a reconhecer um perigo e tomar uma atitude antecipadamente para que a gente possa ter uma probabilidade maior de sobrevivência. E eu percebo que esse estado que se instalou, ele se instala não é somente pelas fake news que todo mundo fala, né? Tem muitas verdades despedaçadas aí. E a gente começa até a entrar num debate, né, de como que as notícias falsas, elas se espalham muito mais fácil do que as verdadeiras, né? Não sei se vocês já pararam para analisar isso, né? Por que a notícia falsa, ela acaba se proliferando muito mais do que a notícia verdadeira, né? E aí chega em alguns pontos que a gente pode listar até, que geralmente as pessoas, elas acabam, as que propagam essas notícias falsas, elas são, vamos dizer, o organismo onde o vírus memético se instala e se utiliza delas. São pessoas, muitas vezes, que estão desconectadas do que está acontecendo na realidade e acabam fazendo o quê? Passando para frente essa informação. E, por sua vez, o hospedeiro, né, ele vai transmitindo isso de forma viral e vai ganhando isso como uma verdade, né? O que acontece? Uma outra hipótese que a gente pode citar é que nós hoje vivemos numa sociedade em que todos querem saber da novidade. Você quer saber, inclusive, se você está mais bem informado do que a outra pessoa que pertence ao seu bando.
Então, você acaba trazendo, então, aqui também uma outra teoria ligada ao cérebro trino, né, que a gente sabe que fisiologicamente ele não existe, né, mas psicologicamente dá para a gente ver, está lá no sistema límbico, né, onde eu falo que o egocentrismo, né, eu estou massageando o meu ego no momento que eu digo, eu sei mais do que você, e coloco essa notícia como sendo uma verdade, e coloco esse ego dentro da discussão, né, para trazer ele para mim. Falando com a Thaís, que é minha esposa, ela que me alertou, ela disse, ela na área de comunicação, ela colocou para mim, ela disse assim, não, isso tudo, muitas pessoas não fazem somente para pensar que estão à frente, mas sim para alimentar o próprio ego de dizer para ela mesma, né, e para o bando que ela pertence, as pessoas que ela cercam, de que ela sabe mais do que a outra. Querem ver um exemplo prático? O que tem de vídeo, de como você põe a máscara, como tira a máscara, se você deve tirar a aliança, passar a mão em cima, quer dizer, hoje tem até quase cursos para ensinar a lavar as mãos, né? Algo que as pessoas acabam querendo uma dizer que sabe mais do que a outra, né? E também Daniel, tem um fator... Oi? Tem grife, cara. Vi hoje numa matéria que tem grife vendendo máscara por R$1.000. Isso, Máscara e tem um outro ponto que eu vejo que de proliferação de informações falsas, que é o vírus mental sendo proliferado, são das pessoas, e a mídia também, a gente pode colocar, que eu não estou citando o canal X ou Y, não é isso, né? Mas tanto a mídia, porque a própria rede social faz com que a gente se torne hoje uma pessoa, né, uma transmissão online, você pode criar, né, o teu bando e ser o líder dentro delas, né? Mas a gente tem uma percepção que as pessoas compartilham muito mais notícias escandalosas e surpreendentes, e até mesmo sangrentas, né? Tanto é que esses sites que acompanham o Covid-19, eles trazem quantas pessoas já tiveram e quantas já morreram. Poucos deles trazem quantas já se salvaram. E por outro ponto, se vocês notarem também, poucos deles trazem a informação somente dos casos ativos. Eles estão fazendo um acumulado, né? Para quê? Para dar uma sensação cada vez pior, né? De mais sensacionalismo. E as pessoas proliferando essa informação aí para frente, né? Ô, Daniel, de fato, assim, e isso eu falo porque eu na semana passada eu conversei com médicos, né, da família, e, de fato, é um risco iminente, assim, né, muito forte. Ela brincou, ela falou assim, ó, o risco de você quebrar a barreira e se contaminar é muito grande, é muito fácil. Né? Eu sou um cara que tem rinite, por exemplo, e, vez por outra, eu tô aqui passando a mão no nariz. Pronto, é problema. Né? Só que tem um detalhe aí, cara. Só que tem um detalhe aí, que a gente vai precisar se cuidar sempre. A saúde a gente vai precisar cuidar sempre, né? Tenho grandes amigos médicos, se cuidam pra caramba e ainda assim pegam uma coisa ou outra. Cuidar a gente vai. Só que eu acho que a gente tem dois passivos aí que a gente vai ter que cuidar também. Né? Um dá conta da nossa saúde mental por conta do pânico, né? Cuidar desse pânico. Né? E outra, e aí é onde a gente, na nossa conversa, como a gente fecha a nossa equação do bom senso, é a gente começar a enxergar, de certa forma, que isso precisa ter um equilíbrio, porque a gente vai ter uma devastação, óbvio, se a gente não se cuidar, uma devastação da saúde, né, uma devastação biológica, mas após isso, a gente também vai ter uma devastação social. Se a gente não cuidar e começar a equilibrar esses pratos com um pouquinho mais de inteligência. Né? É a questão até da confiança, né? Que nós teremos aí na frente. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a quebra de confiança pelos fatos mal passados, né? Pelos fatos mal conduzidos, não é isso? Então, caminhando aqui para o fim, eu acho que a gente também já está falando aí há quase 40 minutos, e a gente vai abrir um pouquinho aí, tem que ter um tempinho para a gente responder pergunta do pessoal e tal. Mas, assim, o fechamento dessa equação, que ela vai dar negativa, é se eu me colocar o tempo inteiro à frente do problema. Se eu me colocar o tempo inteiro à frente do problema, essa equação vai dar negativa. E aí, quando a gente fecha... Oi?
Então, até tem o pessoal colocando aqui algumas perguntas, né? Que fecha justamente no que tu está citando, né? Tem o Cristiano aqui que ele coloca que a crise mostrará muitas atividades, né? Poderão ser realizadas de maneira mais eficiente quando os profissionais perceberem que podem realizar as suas demandas online. Eu acho que não mostrará, já está mostrando, né? Acho que depois dessa crise ou durante ela, isso já vai se tornar algo mais real, né? Não vai ser simplesmente uma filosofia de implantação, né? Eu até vi uma enquete outro dia de o pessoal do TI dizendo assim, né? Como você implantou o trabalho remoto na sua empresa? Foi por causa do comando do CEO, o departamento de informática, o coronavírus, entendeu? Quer dizer, então teve o... né? Então, respondendo, acho que já fecha aí, né? O Neri também traz aqui a questão de empresas com alto valor patrimonial versus empresas virtuais com valor patrimonial quase zero, né? Que seria quase que uma competição, aqui ele bota um F, né? Eu acho que é uma competição fantástica, né? Ele quer dizer, né? Que é um F 3 pontinhos, né? Então, realmente, né, vai ser... Né, vai ser uma competição... Deixa eu caminhar aqui para a nossa equação, que é que acho que é um grande ponto de pensamento para a gente. A gente está numa era do pensar, e o nosso MBA lá na ESIC, ele fala muito disso, né, que é o pensamento transversal, e nessa hora a gente vai ter que deixar de ser óbvio, a gente vai ter que deixar de ser pragmático demais e começar a ponderar coisas, né, ponderar cenários futuros, cenários médios, cenários presentes, apesar de isso ser quase impossível no momento de sobrevivência, mas assim, o que a gente chama de equação do bom senso, né? É deixar de ser eu para alguma coisa e passar a ser coletivo mais eu, menos esse medo. Porque assim, se eu não pensar no coletivo, eu vou ser engolido por ele. Se eu não pensar no coletivo, eu posso detonar o coletivo. Então, assim, eu corro risco de qualquer maneira. Então, é importante eu me enxergar nesse coletivo. E agora também é um baita exercício, porque o cérebro é egoísta, a gente sabe o quanto a gente luta pela sobrevivência, né? O cérebro é egoísta, a gente é para sobreviver o tempo inteiro. Então, assim, é como eu vou me enxergar dentro desse coletivo, na empresa que eu trabalho, com as pessoas que eu lido, com a família que eu lido, com as pessoas que eu visito, com as pessoas... Como que eu vou enxergar isso, certo? Então, é coletivo mais eu, menos a ponderação sobre esse medo. Para que a gente consiga enxergar, pelo menos, um próximo passo a partir do caos biológico que pode vir e do caos social que vai vir logo após o caos biológico. Então, a gente pode ter uma onda com duas destruições, e isso é extremamente ruim, né? Então, assim, penso eu que essa foi a nossa contribuição, Daniel. Aí eu gostaria que você caminhasse aí, concluísse um pouco das nossas viagens, né, que a gente falou bastante sobre o tema. Fala aí um pouco mais. Eu até tenho aqui uma pergunta do Vintinho, né? Ele diz assim, nessa relação de consumo, como a telemedicina vai se comportar, né, após o surto, né? A telemedicina é um caminho sem volta, e é tão dita, a relação médico-paciente ainda vai ser fundamental, a presença para se manter aqui, né? Para se manter, acho que é o que ele quis dizer aqui. Eu vejo que vai mudar muito isso também, porque era algo que as pessoas diziam que não tinha condição de ser feita, né? Mas hoje, no meio da pandemia, aí, né? do que está acontecendo, você vê médicos aí eletivos, vamos dizer assim, né? De consultas pré-agendadas que já não querem nem atender mais em seus consultórios, né? Então, eu noto que eles também vão ter essa busca por utilizar a tecnologia, né? O próprio Ministério da Saúde criou um aplicativo para ser um auxiliar, um enfermeiro auxiliar, para poder diagnosticar uma pré-existência ou não do coronavírus, para evitar esse tumulto dentro das unidades, né, de saúde, né? Então, acho que complementa aí o que o Neri está colocando também, que é novos tempos, novos modelos, novos líderes, com certeza, né? Também acho que fica dentro do que a gente está criando, né? O que eu vejo que está acontecendo é que a gente não está falando hoje de um vírus biológico, a gente está falando de algo muito mais letal, que é um vírus da mente, que se espalha a cada minuto, né? Dentro da nossa sociedade, ele está sim presente nas superfícies mais
vamos dizer assim, presentes no nosso dia a dia, mais comuns, né? Como eu falei antes, né? Nos celulares, no controle remoto, cada vez que você puxa o feed de notícia do teu celular, ele insere uma nova dose de vírus dentro da tua mente, que começa a replicar muito mais informações verdadeiras ou não, meias verdades, né? E vai fazendo com que isso se prolifere cada vez mais e gere dentro de nós um estado de medo. E esse medo, ele traz as pessoas para se afastarem, um isolamento social. Só que eu vejo que não é esse o caminho, porque nós somos sociais por natureza. Não é por nada que a gente vê pessoas, né, cantando nas varandas, tentando de uma forma ou outra. Nós mesmos agora, a gente for ver aqui, nós estamos em mais de 100 pessoas reunidos, mudando a nossa rotina do dia a dia, que era de ver uma série de TV para discutir algo diferente. Eu aqui no Rio Grande do Sul, o Anthony no Espírito Santo, o Salamacha aí no Paraná e os demais aí em qualquer local do Brasil. Então, a gente vê que esse medo, ele tem que ser usado para que a gente aprenda algo e a gente faça com que isso vire algo positivo para nós. E que não que ele se instale. Então, notem que quando até o próprio ministro da Saúde, ele cita, né, não liguem a televisão, é porque ele quer manter, não é a saúde biológica das pessoas, né, é a saúde mental. Porque eles entendem disso. E como é que a gente vai poder ter acesso a informações verdadeiras? Se nós pegarmos órgãos do próprio governo, eles já davam que a pandemia chegaria no Brasil em abril desse ano. Pessoas do meu convívio sabem que eu já tinha dito lá no Carnaval, chega em abril. Porque se nós buscarmos fontes seguras de comunicação, é a única forma da gente barrar. Então, o que eu vejo que a gente não pode ir contra o que está sendo dito por eles também, mas também não se pode gerar um pânico antecipado. Por quê? Senão a gente não vai conseguir fazer com que se vença o vírus mental. O biológico ele vai vencer. A própria China está aí, né? 60 dias depois ela está retomando as atividades e está começando de novo, né? Não se sabe lá o estrago que foi, mas afinal das contas passou. E aqui também vai passar. Mas a gente tem que ver o que essa questão mental vai deixar para nós como consequência. As feridas mentais são muito mais difíceis de ser curadas do que uma ferida biológica, uma dor biológica. Então, notem que a gente tem aqui, a gente não está falando do vírus biológico, que todo mundo está colocando em xeque, e sim o vírus memético da mente, né? Esse é o meu ponto de observação, né, que as pessoas têm que começar a notar isso, né, e para destruir isso é só com uma boa informação. Excelente, cara. Excelente. Acho que a gente conseguiu resumir bem. A gente produziu um texto, né, esse texto está publicado lá no site, no blog, no LinkedIn. Depois dá uma lida, que é um pouquinho do resumo do que a gente está falando aqui, mas foi muito observacional. A gente chegou a essas conclusões falando em questões observacionais. A gente parou no final de semana e ficou olhando muito do comportamento das pessoas em rede social, em alguns canais que eu monitoro, enfim. E ficou muito claro isso, muito claro, o movimento pelo medo. Né? E óbvio, né, eu não posso deixar de afirmar que essa acomodação oportunista também aconteceu de monte. A gente tem que cuidar com isso. Né? Enfim, estamos aí, falta 10 minutos, a gente combinou de fazer uma... Não, eu até diria assim que nós temos que cuidar, principalmente, a gente coloca a mão, né? Que é o que as campanhas estão dizendo, mas temos que cuidar também onde a gente coloca a nossa atenção, né? Eu vejo que esse é um grande ponto, né? Aqui um pouco a gente pode usar essa pandemia para buscar onde está colocando a nossa atenção e não simplesmente a nossa mão, né? Esse é o ponto. Tem várias pessoas aqui, Antônio, eu acho que eu vou passando aqui para ti no chat, né? O Marcelo, então, ele coloca aqui uma pergunta aqui para nós. Vocês acreditam que as profissões da área de tecnologia vão crescer e se tornar ainda mais importantes? Do meu ponto de vista, com certeza, isso é um caminho sem volta, né? Elas já estão crescendo e sendo importantes. Isso já é uma realidade. A gente tem falado tanto de transformação digital, que é um casamento com essa evolução das profissões de tecnologia. Né? Acho que a evolução agora está sendo as ferramentas.
Isso. O Alexandre Araújo fala aqui, diferente de países europeus, a gente ainda está num momento de, vamos dizer assim, tropical, né? Sem a questão da parte ali de inverno, né? Tão rigorosa, né? Esse cenário tão leve, tropical, ajuda a não influenciar o vírus mental? Eu acho que não, porque ele acabou agindo aqui. Nós pegamos informações lá de fora e trouxemos para cá, no sentido de que iria acontecer aqui nesse momento. Nada impede que a gente tenha que passar por esse processo que a gente já passou agora nesse primeiro momento aqui, final de março, início de abril, no nosso pico de inverno, né? Então, a gente tem que estar atento, porque nada está resolvido, e a próprio Ministério da Saúde está dizendo que o nosso pico vai se dar aí na frente. Então, até falando aí na questão do próprio pico, né? A gente trabalhou com essa questão da quarentena aí, que era para quê? Para achatar a curva, né? Mas eu até falei para o Anthony hoje, a gente tem que trabalhar no achatamento da curva do vírus, né? Mas principalmente expandir o nosso coração, né? Fazer algo nesse sentido, né? Eu acho que é uma boa colocação nesse momento, né? Que é inevitável que ela venha. Né? Essa expansão do coração aí, Daniel, tá assim, ó. A gente tem pessoas em que estão em férias coletivas, forçadas, assim, necessárias, porque o segmento não tem como funcionar mesmo. Então, assim, cara, não adianta tu ficar sofrendo. Aproveita esse momento e começa a refletir sobre essa expansão do coração que o Daniel falou, que isso é absolutamente verdadeiro. Não adianta tu ficar morrendo de medo em casa. Tu tá antecipando férias, então, infelizmente, tu não pode sair, não pode viajar, não pode fazer algumas outras coisas, mas no momento de você começar a se repensar a tua energia, repensar a tua forma de lida e troca com as pessoas. Isso é o mais válido. Por outro lado, a gente tem pessoas que estão trabalhando em home office, que elas continuam trabalhando, então elas precisam se doar, precisam produzir. Não pode esquecer que muita gente depende de você, você tem que continuar produzindo, cara, porque afinal de contas é a tua força somada à força de outras pessoas que está gerando sustento ainda para um monte de gente que realmente está com alguma dificuldade nesse momento. Então, assim, são vários cenários, vários mesmo, entendeu? E essa expansão do coração, ela tem a ver, tem muito a ver com esse coletivo mais eu, com essa equação do bom senso. Isso. Né? Muito a ver. Sim. Aí tem a Natália aqui que ela está pedindo, será que este contexto em que vivemos mudará a forma como o algoritmo das plataformas digitais e marketing funcionam, né, para começar a bloquear este vírus da mente? Eu vou te dizer assim, Natália, pelo que eu estudo de parte de fake news, o que acontece? As empresas, elas sempre estão buscando criar mecanismo para melhorar isso, né? Só que quem quer iniciar um vírus mental, ele também está estudando para encontrar uma nova forma de burlar esses sistemas. Então, a gente nota que é uma batalha, até eu brinquei hoje, quando eu falei com o Anthony, eu vejo que é quase um Tom e Jerry, né? É uma questão de briga de gato e rato, né? Porque quanto mais a gente desenvolve projetos para inibir essas mentiras virtuais, né? Quem quer promover, o interessado em promover, ele está se adaptando e buscando fazer isso, né? Eu acho que o Anthony, que é da mídia digital, ali, ele vai poder até contribuir mais aí com essa questão. Normal. O exemplo claro são os vírus de computador. Eles não param. Sim, também é chamado de vírus devido que ele tem a mesma programação em cima de um vírus biológico. É infectar a tua máquina, uma auto-replicação de cópias dele para infectar o teu computador. Né? Um exemplo que eu posso dar é que o Brasil, no ano passado inteiro, teve 3.600 ataques DDoS, né? que é um ataque de vírus na rede de internet do Brasil inteiro. Né? E só esse ano, em janeiro, foram 42 mil ataques, 10 vezes mais. E aí, como é que tu controla isso? Não controla. Sim. Então, vai se protegendo. Então, tu vai criando mecanismos de se proteger. E o que a gente está falando aqui é muito sobre isso, entendeu? Encontrar os mecanismos para você se proteger. Não é para você ser cético, não é para você duvidar de tudo, mas é para você ponderar um pouco mais as informações que está recebendo. Até aqui o Jefferson, ele coloca um estudo aqui que foi feito, né, pela Kantar, onde 77% dos entrevistados, aí, de 25 mil consumidores, avaliou seu sentimento
em tempos do coronavírus. Então, 77% esperam que as marcas sejam úteis, 75% não aprovam a exploração da crise para promover a marca, e 75% dos consumidores acreditam que as marcas devem informar sobre os seus esforços para combater a situação, que também é uma questão de se manter dentro, né, do assunto, né, e tá interessado com as pessoas, né. Temos aqui o Flávio, então, ele coloca aqui, podemos, então, concluir que o vírus da mente terá um impacto muito mais forte na sociedade do que um vírus biológico. Teremos um antes do coronavírus e depois do coronavírus, como um grande choque cultural. Com certeza, eu vejo que o vírus mental está deixando, ele está sendo provado que ele é muito mais forte, né? A gente vê... São 5 milhões de infectados, Isso, já tem praticamente 100% das pessoas infectadas. Eu até faria a pergunta assim hoje, se amanhã disserem que tem um novo vírus na China, que foi descoberto, se a sociedade vai se comportar da mesma maneira que foi com esse. Porque lá em janeiro a gente já tinha informações que lá estava tendo, né, a paralisação de cidades e tudo mais, e ninguém deu muita bola, né? Porém, quando chegou aqui, aí o pessoal começou a levar a sério. Mas depois disso, com certeza vai ter uma mudança na percepção dessa informação, que vai ser, sim, uma sequela, né, desse vírus, que vai ficar para as sociedades, né, na forma geral da cultura, mas também a gente pode ter certeza que a mudança cultural vai existir, acredito eu, para o sentido de ser pensado mais no coletivo, como disse o Anthony. Não sei se concorda. Deixa eu entrar um pouquinho aí, galera. Opa! Chega aí, Sal. Oi, tudo bem? Não dormi não, tá? Apenas por curiosidade, eu queria conduzir para um fechamento e eu não queria perder alguns raciocínios que vocês colocaram que são fundamentais. A primeira coisa que eu acho que foi importante do que o pessoal pôde entender é que o conceito básico que o Richard Brody defende no livro é o seguinte: um vírus biológico, ele tenta entrar no corpo de alguém e dominar as células e depois se replicar. Um vírus entra num computador e a finalidade dele é tentar dominar aquela máquina e tentar se replicar. E o vírus da mente, as ideias são exatamente assim. O outro aspecto que eu acho muito importante é que as pessoas que estão com a gente aqui entendam também o seu papel como disseminador de vírus, seja positivo, vírus do bem ou vírus do mal, ou de proteções meméticas, ou seja, a gente pode auxiliar as pessoas a se blindar um pouquinho de toda essa situação que está tendo aí. Eu acho que um outro fator também muito legal é o quanto, se ao mesmo tempo a gente protege, o quanto que a gente realmente consegue conviver sem. Porque uma coisa que está no instinto do ser humano é lutar e fugir. E quando a gente sente que a gente pode ganhar uma luta, é principalmente quando a gente não se expõe a risco. Como é que a gente não se expõe a risco? É divulgando fake news, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não vou responder por aquilo. Eu queria também, eu vi que o Neri comentou a respeito de uma empresa com patrimônio hoje tem menos valor. É importante colocar, Neri, que hoje o conceito moderno de valor de empresa está ligado à capacidade de geração de caixa dessa empresa ao longo de um período. Então, o Zoom, ninguém disse que o Zoom vai valer por longo tempo mais do que as outras empresas. Ao contrário, está valendo hoje. E hoje, pela demanda. E o pessoal está perguntando muito aqui sobre produtividade de serviço home office. Só lembrando, galera, que o que elevou não foi o trabalho. O que elevou foi a produtividade. As pessoas conseguiram se sair daquela corrente do dia a dia e estão conseguindo terminar o que começa. Eu vou jogar agora aqui as últimas perguntas para a gente fazer um rally. Lembrando, e eu queria perguntar uma coisa que eu gostaria que todo mundo aqui no chatzinho respondesse para nós. Na sexta-feira, nós queremos trazer 2 feras sobre liderança. Uma é a Paulette Alberto de Mello, e segunda é a Alessandra Sade. 2 feras, nossas professoras do MBA também, que nem o Anthony e o Daniel, para falar sobre a liderança. E, numa maneira extremamente prática, saber como é que está pegando.
nós temos uma proposta que eu gostaria de uma resposta de vocês. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo em relação ao horário, mas num apanhado que eu fiz aí, muitas pessoas me sugeriram que a gente fizesse pela manhã, às 8 horas da manhã, para possibilitar que algumas empresas aproveitassem já que está todo mundo trabalhando no home office, e incluíssem isso como um conteúdo. Porque deixar na sexta-noite, tem gente que já está alterado, né? Alterado, e aí tem dificuldade, tomou umas 80 aí, já está mais difícil dele. Então, eu gostaria que vocês respondessem no chat para mim. Muito álcool gel, né? Muito álcool gel, é isso aí. Então, eu gostaria que vocês respondessem aqui no chatzinho para mim, manhã seria às 8 horas da manhã, ou noite, às 8 horas da noite. Só tem essas duas opções para a gente poder... Gostaria que vocês, por favor, participassem e me respondessem, manhã ou noite, enquanto a gente... Vou agora recuperar as perguntas e vou pedir para o Daniel e para o Anthony fazer um rally para mim nas respostas aí. A Cristiane pergunta o seguinte, para concluir, devemos afirmar que o bom senso é o que devemos ter para fazer parte dessa grande equação? Medo versus veracidade dos fatos versus novos desafios versus esperança? Quem responde isso aí? Acho que com certeza, né? A gente pode dizer que vai ter que ter o medo, vai estar presente sempre, né? Mas é aquilo que nós falamos, é a questão de deixar esse vírus proliferar dentro de você e também medir o que é verdade antes de jogar para frente, né? Quais são os fatos verdadeiros, né? Novos desafios, acho que cada vez mais teremos aí pela frente e a esperança não pode faltar, né? Acredito, no meu ponto de vista, com certeza essa é a grande equação, né? Mas tem uma visão coletiva, só isso eu contribuo. E tem mais o coletivo, né? Olha, aproveitando, o Leandro pergunta o seguinte, Leandro lá de São José dos Campos, de Taubaté, aquela região. Na opinião de vocês, em qual momento tudo se perdeu? Até fevereiro, tudo estava aparentemente tranquilo. De repente, tudo mudou drasticamente. O que rolou aí, Anthony? Salo, são dois fatores. Um, eu querer acreditar. Dois, eu não acreditei. Isso é o que eu penso. Né? Então, assim, lembra da história que eu disse do cigarro aqui? Isso não vai acontecer com a gente. Não, isso não vai acontecer com a gente. Ferrou. Tem que ir todo mundo para casa. Então, assim, a gente se informar pouco em alguns momentos. Mas a gente também fica tomado pelo medo. Né? E aí isso eu acho que fez com que todo mundo entrasse num susto muito rapidamente. Acho que é isso. Agora tem que dar uma olhada. O Nelson, ele coloca aqui uma opinião. Na minha opinião... Oi? Não, é só dar uma ponderada. Entrou aí. Perfeito. O Nelson coloca o seguinte, na minha opinião, temos que sensibilizar as pessoas a buscar o autoconhecimento. A Camila coloca o seguinte, tudo isso será de grande importância para o nosso aprendizado de vida, seja pessoal, profissional, equilíbrio mental e social será a nossa única saída, equilíbrio, todo mundo defendendo. E a Juscelene diz assim, momento para reinventarmos. O Eric pergunta o seguinte, como aplicar o pensamento transversal para minimizar os efeitos do vírus mental nos clientes? Em um dos nossos negócios ligados ao agro, a inadimplência dobrou em uma semana. Efeito econômico ainda não afetou diretamente eles, mas o medo eles pararam de pagar a conta. E aí? Então, com certeza, agora está se começando o quê? Aquela sensação que foi para o supermercado inicialmente vai começar a se alastrar para as outras áreas também, né? Como ele está falando aí, o agro, se a gente parar para pensar, vai ser uma das áreas que vai ter que sustentar isso, né? Porque ele teria que estar no inverso, né? Ele teria que estar ele está ligado fortemente à base da nossa pirâmide. Então, quer dizer, ele seria uma das últimas instâncias. Porém, a inadimplência já dobrou em uma semana, né? As empresas estão bloqueando, porque o próprio mercado está colocando esse vírus, né? De que não sabe o que vai acontecer, né? Porque se as empresas, até tem um estudo da JP Morgan, né? Que dá o número de dias que a sua empresa tem de sobrevivência de caixa, né? Mas ninguém tem, aquilo ali é um percentual, ninguém sabe do negócio de cada uma das empresas. Eu não posso confirmar que um restaurante tem caixa por 27 dias. Daqui a pouco, se o meu restaurante já não estava bem, aí acho que liga com o que você falou na última sexta-feira, né, Sala? Que vai depender de quantos múltiplos eu tenho guardados aí para poder sair dessa, né? Acho que agora vai fazer a diferença, né? Só que as pessoas já estão entrando com um vírus mental nessa questão econômica.
Olha, eu respondendo ao Eric aqui, eu acho que uma coisa que a gente não, o tema não é o pensamento transversal hoje, mas eu colocaria para o Eric da seguinte maneira. Eric, não só o agronegócio, mas também todos os profissionais, tem uma coisa muito importante. Se o cliente, que é quem tem o poder de decisão, por algum motivo, recusa a compra, ou então alega não pagamento, eu acho que o pensamento transversal, ele leva você a dizer justamente o seguinte, vamos na diagonal aqui, vamos mudar radicalmente. Bom, ele deixou de comprar, mas ele é um cara com grande ou pequena possibilidade de continuar existindo no futuro. Ele já decidiu não pagar, ele não te convidou, ele não veio negociar com você para dizer, olha, você concorda que eu não pague? Então, a minha visão é o seguinte, transversalizar eu olhar se, por exemplo, eu estou produzindo leite e eu tenho que entregar leite e a minha vaquinha não vai parar por causa do medo do coronavírus, eu tenho mais que arriscar e dizer, cara, agora eu vou apostar e eu inverto. Digo, você é uma pessoa que, mesmo não me pagando, eu vou ser o cara que vai apostar em você, vai ser o cara que... Porque a questão, no caso do agro, é perecibilidade. Se não há perecibilidade, você pode ter uma atitude mais comedida. Se há perecibilidade, é mais ou menos o seguinte, já que eu vou me ferrar, então eu vou potencializar ao máximo, eu vou capitalizar ao máximo o retorno dessa dificuldade perante as pessoas. De uma maneira genérica, seria uma forma. A Ananda coloca o seguinte, em se tratando de consumo do varejo, acredito que o mercado consumidor, que já vinha mais inteligente e exigente, devido às crises econômicas, tende a exigir muito mais do mercado das empresas ou marcas. Ananda, você está certa no que está falando, mas eu vou jogar para, em 30 segundos, os meus dois experts lembrarem que nós, seres humanos, adoramos ser enganados. Os memes, eles entram na nossa cabeça, porque dentro da nossa cabeça tem alguém dizendo assim, eu quero acreditar nisso. Começa pelo Anthony, responde aí, Anthony. Viés da confirmação. Se o meme que for colocado bate com os meus valores, com as minhas crenças, bingo, tá tudo certo. Daniel. Na mesma linha, né? A gente vai ter que estar sempre ligado, né, do que está recebendo e vai exigir cada vez mais, né, do cliente, que nem o Anthony falou, né? Tem que estar tudo alinhado, né? Acho que isso vai passar e os memes vão ficar, né? Show de bola. Ó, o Neri perguntou o seguinte, falem do aprendizado. Vou falar eu aqui e jogo para os meus amigos no Rally também. Eu iria 2 tipos de aprendizado acontecendo agora. Aquela pessoa que está trabalhando em home office, que está aprendendo a ser produtivo, mas também está aprendendo a buscar conhecimento. E aquele que não está podendo trabalhar em home office, que ele não consegue, porque ele é um cara que atende cliente e tal. Esse é o que tem obrigação e que mais vai ser cobrado no retorno por parte dos executivos, dos diretores de RH, sobre o que ele aprendeu, o que ele cresceu durante essa crise. Quem trabalhou home office aprendeu na prática algumas competências. Ele vai abandonar algumas práticas porque a produtividade agora colocou ele em outro estágio. Agora, quem não pôde trabalhar home office e vai ser muito cobrado sobre o que aprendeu. Vamos lá, Daniel, sendo democrático, agora alternando. Fala um pouquinho aí, rapidinho. Não, eu vejo que a aprendizagem está acontecendo a todo momento, né? O pessoal teve que sair da zona de conforto e colocar a cabeça aí para pensar, achar como fazer diferente, né? Até mesmo quem atende cliente, né? Vai ter que encontrar outras maneiras aí no curto prazo, porque vai precisar chegar o alimento na gôndola, vai precisar acontecer isso, né? Então, dentro de alguns decretos ou não, as pessoas vão mudar, de repente até a própria forma de atendimento venha a ser diferente para as empresas. Eu vejo que é bem nesse sentido. Sabe, eu acho que as pessoas, nessas 2 últimas semanas, aprenderam a ser ágeis, porque eu, por algumas vezes, coloquei no grupo do meu time assim, a gente precisa fazer uma reunião daqui a 15 minutos. Todo mundo estava lá na salinha online, disponível já para falar, conversar, explicar o que tinha que fazer. Então, eu acredito até que esse momento online vai acontecer quando eles estiverem dentro das empresas. E concordo em gênero, número, grau e disponibilidade de horas, que as pessoas que não estão em home office têm a obrigação de evoluir. Obrigação de evoluir, porque elas vão ser mais exigidas, sim. Olha só, galera, eu estou olhando aqui e está difícil de tirar uma média. Então,
como a gente tem que tomar decisões, e nesse momento a liderança ela tem que, às vezes, se impor, desagradando todos, então estou anunciando aqui, sexta-feira será pela manhã. Por quê? Porque as pessoas que não puderem pela manhã participar vão ter a condição de estar com o conteúdo bem atualizado, à noite vão poder assistir, a gente vai disponibilizar um link da gravação, ok? Então, já convidando todo mundo aqui, quem se inscreveu, nós vamos já disparar para todo mundo aqui um convite para que sexta-feira pela manhã a gente faça essa aula com essas duas feras aí, ok? O pessoal está respondendo aqui mais alguma coisa pela manhã ou não. A Luciane Tonin coloca, estamos trabalhando na empresa, não consigo... Ah, tá, ela está falando dos horários ainda. O Jefferson coloca, sobre coração, Messi anunciou que os jogadores do Barcelona reduzirão em 70% os salários dos jogadores enquanto durar a crise. E com isso, os salários dos funcionários do clube serão garantidos em 100% do valor nesse período. Os nossos jogadores. Claro que ele está fazendo uma provocação, mas é importante a gente colocar uma coisa aqui, galera, que é o seguinte. De repente, eu vou convidar um outro grande professor, 2 grandes professores aí do nosso curso, para falar um pouquinho sobre ética. Vou trazer aqui o Alexandre, que é o nosso professor de filosofia ligado às decisões. Vou trazer, talvez, o Eduardo, que também é um professor muito fera e que fala da governança corporativa, para a gente falar um pouco do universalismo e do utilitarismo. Basicamente, são as decisões que a gente toma e qual é o grau de pressão que a gente recebe, quer dizer, para que lado vão as coisas. Deixa eu ver só se eu estou deixando alguém. Então, semana que vem a gente vai ter outra aula, aí na segunda à noite, possivelmente, eu só dependo da agenda desses meus colegas, mas nós vamos disponibilizar muito conhecimento para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu deixei de responder. Meus queridos, em primeiro lugar, quero agradecer a participação de todos aqui, foi muito legal. Nós vamos disponibilizar esta nossa aula para vocês compartilharem com quem vocês quiserem. Essa foi uma promoção da ISIC Internacional, do MBA de Neuroestratégia e Pensamento Transversal, o único MBA da América Latina realmente só focado em tomar decisão. Esses 2 feras, o Daniel Piardi e o Antony Moreira, fazem parte do seleto corpo docente da nossa instituição. Quero agradecer muito a eles e vou passar aqui pela ordem alfabética para o Antony, já que ele começou, ele que faz as suas saudações finais aí. Eu estou bastante feliz aqui, eu vi muitos nomes conhecidos aqui que participaram da aula, fiquei lisonjeado com o convite, com a oportunidade e com o desafio de ter que falar um tema longo num período curto, né? Isso é matéria para a aula inteira nessa aula. Obrigado mais uma vez, obrigado Ezik, obrigado Sala, obrigado Daniel pela parceria, pela amizade e todos vocês que ficaram aqui online com a gente. Muito legal. Se vocês quiserem mais informação, dá uma acessada lá no meu LinkedIn ou na rede social, que eu compartilho com vocês mais algum conteúdo, tá bom? Grande abração. Aproveita e coloca no chat aí, Antony, então, o teu LinkedIn, as tuas redes sociais, para o pessoal poder acompanhar, legal? O pessoal está perguntando, a próxima aula vai ser com a Alessandra Sadi e com a Paulette, 2 feríssimas. Então, 2 homens, agora 2 mulheres. Daniel, por gentileza. Não, só queria agradecer ao Luciano, né, ao Alexandre, né, em nome da ISIC também, ao Antony, né, e o desafio que foi nos dado aí para trazer também a nossa opinião nesse momento, que a gente vê também que muitas pessoas acabam ficando, e não sei se por causa do medo, numa questão de não se posicionar, né, mas a gente tá aberto também para discussão. Foi legal ver muitos amigos aí, colegas, né, até mesmo de sala, de aula, alunos que a gente já passou aí, e eu repito, então, de novo, aí uma mensagem até para deixar com vocês, né, temos que cuidar, sim, onde colocamos as mãos, mas principalmente onde está colocando nosso pensamento, né, e vamos usar esse tempo que a gente tem aí para fazer o que realmente importa, né? Nem que seja uma ligação para um amigo, ao invés de ficar compartilhando uma fofoca aqui um pouco, né? Ligação para um amigo, para um familiar, uma vídeo com um pai, com um avô, né? Com alguém, com um ente querido aí, para dizer o que a gente sente, né? Porque eu acho que isso aí vai fazer
a diferença para outra pessoa e trazer ela para um estado emocional mais positivo, né? Então, acho que se cada um fizer isso, no coletivo vai ajudar bastante, né? E também fico aberto aí para quem quiser passar para mim aí alguma informação, seja por rede social ou por e-mail, eu fico aberto e só tenho a agradecer aí a atenção de todos aí. Muito obrigado. Show de bola, galera. Eu quero mais uma vez convidar todo mundo. Quarta-feira, 8 horas da manhã, tem uma transmissão, eu e o Alexandre, falando mais sobre as decisões das empresas no mundo atual. Vamos estar dando muitas dicas para todo mundo sobre as novidades que estão rolando nos conselhos de administração, nas diretorias, nas conversas com CEOs, com diretores de RH. Então, quarta-feira, 8 horas da manhã, repito, quem já se inscreveu, fique sossegado que a gente já vai mandar o link para vocês. E também nos grupos a gente vai compartilhando. Também, na sexta-feira, então, 8 horas da manhã, mais uma live, e a gente vai estar sempre requentando. Então, o motivo de vocês se inscreverem é para você não ter que se inscrever de novo. Você já consegue, basicamente, aí ter um acesso contínuo. Legal, pessoal? Vou pedir que o Daniel também coloque aí as suas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez a presença de todos, foi excelente. Quero agradecer demais essas duas feras. E lembrem-se, a partir de amanhã, todos nós somos responsáveis, ainda mais, para usar esse conhecimento para disseminar memes positivos na vida das pessoas. Desgraça, força que vem sozinha. Diga, Anthony. Equação do bom senso. Perfeitíssimo. Vamos dormir com essa. Equação do bom senso, que eu repita lá, Anthony, o coletivo mais eu, menos o medo. Ou seja, vamos fazer uma divisão da fórmula, eu menos o medo, fica um lado bom de mim, o lado mais forte de mim. Pelo coletivo. Muito bem. Pessoal, agradeço todo mundo, vamos encerrando aqui. Estaremos colocando mais tarde nas nossas redes sociais, então, os links para vocês compartilharem e também peço a todos que convidem, nós estamos fazendo isso aberto à comunidade, não só aos nossos alunos, quem quiser tem todo o direito de estar com a gente aqui, uma honra estar com vocês, obrigado e vamos encerrando por aqui hoje, legal? Boa noite aí e bom resto de semana para todo mundo, abração. Obrigado, igualmente, até mais. Valeu, até.